Olá, pessoal! Hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre o conteúdo de plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é feito sobre dois eixos. Eu tenho esse eixo aqui vertical, que é chamado de eixo Y, e nós temos aqui o eixo horizontal, que é considerado o eixo X. Quando esses dois eixos se encontram, eles formam aqui, ó, 90 graus, e por isso essas duas retas são chamadas de retas perpendiculares. No momento em que eles se encontram, nós temos a presença de 4 quadrantes. Esse daqui, ó, que eu estou circulando, é chamado de primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quando a gente analisa o primeiro quadrante, nós temos aqui, ó, partindo de zero para cá, que é a direita, eu tenho números positivos, e do zero para cima, também números positivos. Já no segundo quadrante, do zero para a esquerda, eu tenho números negativos e do zero para cima, positivos. Terceiro quadrante, do zero para a esquerda, negativo, do zero para baixo, negativo. E o quarto quadrante, do zero para a direita, positivo, e do zero para baixo, negativo. Com isso, no sexto ano, a gente acaba trabalhando somente com o primeiro quadrante. Por quê? Porque o primeiro quadrante ele é feito somente de números positivos, como a gente pode perceber aqui. Então, a origem é considerado zero, e essa escala ela vai subindo com o mesmo intervalo. Então, aqui de 0 a 1, eu tenho uma distância que tem que se repetir de 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 4 e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer no x. Então, se você estabelecer uma distância de 0 até 1, por exemplo, de 2 centímetros, de 0 a 1 do x também tem que ter 2 centímetros, do 1 até o 2 também 2 centímetros e assim por diante. A gente precisa respeitar a mesma escala, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Lembrando que o eixo horizontal, ele é chamado de eixo das abscissas, e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. Esse plano cartesiano, ele serve para a gente inserir os pontos. No momento em que eu insiro, por exemplo, aqui o ponto A, o endereço desse ponto, ele é dado pelo encontro do 2 que está no X com o 2 que está no Y. Se eu quiser, por exemplo, um outro ponto, 3 em X e 1 em Y, eu teria um ponto B aqui. 3 do X e 1 do Y. Essa ordem que a gente utiliza é chamada de par ordenado. Para a gente poder colocar a coordenada e o endereço do ponto, eu tenho que respeitar a ordem X e depois o Y, sempre. Então, o par ordenado sempre vai seguir essa ordem daqui. Se eu quero, por exemplo, colocar um outro ponto, eu posso colocar, vamos pensar aqui, o ponto C, o ponto D e um ponto E. Qual seria, por exemplo, o par ordenado ou a coordenada do ponto C? Vamos prestar atenção aqui. De C, eu tenho 5 no X, e o C eu tenho 2 no Y. Então, eles se encontraram no par ordenado 5 e 2. De D, eu tenho 4 no X e ele subiu até onde no Y? 4 no Y. E o ponto de E, eu tenho 2 no X e 5 no Y. Então, esses são os pares ordenados ou as coordenadas de cada um. No momento em que a gente une esses pontos, por exemplo, A com B, B com C, C com D, D com E e E com A, eu tenho a presença de um polígono, até porque um polígono ele é uma figura formada por segmentos de reta, simples, ou seja, não tem cruzamento e fechado. Nome desse polígono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, portanto, é chamado de pentágono. Da mesma forma que a quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices. Deu para lembrar?